Olá, tudo bem? Boa noite. Bem-vindo ao Pode Ser. Hoje eu tô com duas convidadas especiais, a Ohana Barbalho e a Yasnaya do iLib. Uma gastrônoma, outra... Eu sou gastróloga. Tá tudo certo, tem muita gastro enrolada aqui no meio. Uma gastróloga, outra pediatra, a gastropediatra. Muito bem-vinda, minhas amigas. É uma honra ter vocês aqui comigo para a gente poder esclarecer as dificuldades, né, as logísticas de poder fazer a introdução alimentar. Então, o assunto hoje que nós vamos abordar é a introdução alimentar na visão gastronômica e pediátrica. E é muito bacana ter vocês aqui comigo, porque hoje a gente vai poder falar um pouquinho daquilo que eu também tenho um pouquinho de experiência, que é a nutrição. Então, que a gente possa levar esse podcast com leveza, que seja algo bem bacana. E eu quero que vocês comecem se apresentando, né? Cada um podendo se apresentar, falar um pouquinho de vocês e a área que vocês atuam. Muito bem. Vou lá, Yasnaya. Então... Boa noite, pessoal. Eu sou a Ohana Barbalho, sou gastropediatra, né? Pediatra de formação e fiz gastropediatria logo depois. É um prazer estar aqui com essas duas entidades maravilhosas, né? O Igor, que é nutricionista, e a Yasnaya, que é gastróloga e chefe de cozinha do José. De primeira. Não é? Inclusive dos meus filhos também. Inclusive na resenha também. Isso. Então, falar desse tema é um tema, assim, que é super interessante para todas as mães, né? E não só mães, mas famílias, cuidadores. A introdução alimentar é um tema que hoje em dia todo mundo quer botar a mão e todo mundo sabe um pouquinho também, né? Porque é algo que é fundamental, né? Para a primeira infância, para o desenvolvimento infantil, tanto neurológico como comportamental. E a gente está aqui para tirar dúvidas, né? Para sanar, esgotar o que tiver de dúvida que foi lançada. Perfeito. E para deixar transparente de que é um processo que deve acontecer de forma natural, né? Sim. E que esse processo deve ser levado com leveza, com tranquilidade. Muitos desafios existem de fato, mas a gente percebe que se houver preparação, né, adequada, e se houver informação, se você tiver uma boa rede de profissionais que estejam te assistindo, te orientando, te sugerindo, né, te ajudando, tudo acontece de forma mais tranquila. Bacana, amiga. E até é importante também a gente poder aqui quebrar algumas crenças limitantes, né? A gente vê muito nessa parte, nesse momento, nesse início de vida das crianças, né? De mães, pais, avós, que traz algumas crenças limitantes que acabam fazendo com que a introdução alimentar seja um pouco mais dificultosa, né? Sim. Então, boa noite. Meu nome é Yasnaya, do iLib. Sou gastróloga, né? As pessoas confundem. Gastróloga, chefe, porque é gastróloga. Igor tá achando até, inclusive, que eu inventei essa profissão agora, né? Mas explicando... De onde é que tirou esse termo, gastróloga? Gastróloga. Gastróloga porque eu tenho a formação, né, em gastronomia. E chefe é uma função, né? Então, eu digo sempre assim, eu sou mãe e chefe do José, né? Que foi assim que nasceu esse projeto do curso, né, da comunidade. Perfeito, né? E de focar essa parte. Eu, na gastronomia, eu sempre gostei muito da parte inclusiva, né? Primeiro sempre gostei muito, primeiro, da parte afetiva. Eu gosto daquela gastronomia que remete, sabe, a avó, poxa, esse sabor que a gente fala que é a gastronomia afetiva, né? E no decorrer da minha formação, eu me especializei na época na parte inclusiva. Já tive uma cozinha sem glúten, sem lactose, né? E com o tempo, parei de cozinhar, fui ser só representante comercial e nasceu o José, né? O terceiro filho. E o terceiro filho, com quase 40 anos, é uma maternidade bem diferente. A gente já passou por tanta coisa que a gente quer desfrutar cada momento, né? E como mãe de 3, né? Eu tenho um de 19, eu tenho um de 12 e o José de 1 ano e 3 meses. Eu digo que eu enfrentei 3 introduções alimentares totalmente diferentes. A de 19 era assim, tudo batidinho, né? Era sopinha, a gente colocava tudo no liquidificador e pronto. Então, era muito mais prático, né? Com 5 meses a gente raspava a frutinha ali, dava. E aí você vê, hoje eu tenho 2, assim, já tenho 2 em casa que já tem uma formação, né? Que já tem uma formação de paladar, né? E aí a gente tem um segundo filho, só pra terminar aqui essa parte. Tem um segundo filho que a gente já amassava, mas a gente amassava tudo juntinho e fazia tipo um purê, né? E dava. E
tem o José, quando eu comecei a estudar nessa nova introdução alimentar, eu digo que o maternar hoje é um maternar muito complicado, porque a gente tem muitas informações e acaba que é muito confuso, né? Você tem que saber bem em quem você vai confiar na internet. A internet, ela é um canal que todo mundo se acha expert em tudo. Exatamente. E eu vejo que tem muitas mães que começam, não, porque a blogueira X, ela não dá camarão pro filho, porque ela disse que não pode. A blogueira X dá… Não dá leite. Não dá leite, não sei o quê. E eu lembro que quando eu comecei quando eu descobri que estava grávida, eu nunca conseguia amamentar. E do José, eu disse, não, gente, eu vou amamentar, eu creio nisso. Né? Eu decidi quis abraçar. Eu quis abraçar essa causa, que é uma causa que hoje você vê que poucos médicos estão ali junto com a mãe, né? Infelizmente. Já querem logo até para desmamar, né? Querem a fórmula se tornou muito mais prática, Sim. né? Então, assim, não julgo quem não pode, quem não consegue, por quê? Comecei esse processo e eu não conseguia amamentar. Não porque eu não tinha leite, não. Mas o José, ele apresentou, e a Ohana depois pode explicar isso, ele apresentou algumas restrições alimentares que a gente não conseguiu em vários médicos, em vários testes. A gente não chegou num denominador comum. O que de fato está fazendo mal para esse bebê. Se é de fato algum problema de intolerância, se é de fato que ele tem um refluxo, se é uma alergia alimentar. Ele era um bebê pig. A gente não podia brincar com isso, porque ele já nasceu com 2 quilos. E ele não podia perder peso, porque ele já tinha nascido já com um peso bem inferior do que ele deveria ter nascido. Então, vamos fazer o quê? Vamos para uma fórmula segura, que é o Neocate, né? E vamos… É pro bem dele. Mas isso eu lutei 2 meses. E a sensação que eu tinha é que quando ele bebia o meu leite, ele gritava. E aquilo, como mãe e como espectadora de mães de internet super perfeitas, e naquela época, logo que a gente tem neném, a gente fica muito sensível, a gente quer buscar informação de qualquer jeito, a gente quer resolver nossos problemas, e hoje é muito mais fácil, porque a gente tem um Google, a gente tem tudo, né? E aquilo, eu disse, gente, parou. Um dia a pediatra dele virou pra mim, já acabou, chega de ficar olhando mãe de internet, né? E a minha mãe me falou assim, Asnai, cadê aquela mãe que foi mãe aos 18 anos, que seguiu seu instinto? Perfeito. A maternidade, primeiro, ela tem que seguir o instinto da gente. Então, parou. Deixei ele. E aí, eu fui fazer assim, a gente já tava com 4 meses, né? Ele já tava com 4 meses de nascido. Eu disse, gente, eu tenho 2 meses agora pra me preparar pra essa introdução alimentar. E quando eu comecei a estudar, eu disse, meu Deus. Um novo mundo. Um novo mundo. E acontece que, tipo, na nossa cidade, não sei se a Ohana chegou a conhecer, teve conhecimento disso, mas logo que José tinha uns 4 meses, faleceu uma criança engasgada. Era filho de 2 médicos. Sim. E aquilo me chocou muito. E foi engasgado com uma uva. E eu disse, gente, como que eu vou fazer agora? Né? Eu comecei a ficar com muito medo daquilo. E eu comecei a estudar de fato o que eu queria. E a gente tem uma vertente da gastronomia, que também tem da nutrição, né? Sim. Que é a questão da gastronomia hospitalar, né? Vários estudos falam que quando os pacientes estão no hospital, que eles são oferecidos alimentos saudáveis, porém com sabor, a recuperação é outra. Do que aquele negócio assim, comida de hospital, né? É um saco. Quando você tá doente, você já vai receber uma comida de hospital… É muito louco isso, né? Porque assim, como tu acabou de falar, a internet é terra de ninguém. E é o que acontece. Antigamente, a forma que as mães introduziam a alimentação era, como é que eu posso dizer, um pouco mais severa, no sentido de que, poxa, era um cremogema. Sim. Miojo, a gente comia miojo normalmente. Entendeu? Cremogema, era farinha láctea. Hoje tudo é uma dificuldade pra gente poder introduzir a alimentação na criança, né? É aquela história, né? Hoje, quanto mais opções tu tem, mais perdido tu fica e acaba ficando ali, cega no meio de tiroteio, né? Não? Total. O que a gente percebe é que é assim, gente. A ciência, ela vem evoluindo, né? Também. E a ciência vai evoluindo procurando melhorias. E o que a gente entende? Que anos atrás, né, a gente pega muito essa questão cultural. Porque sempre que a gente aborda uma família, a gente precisa entender como que é o meio que essa família, né, vive. O que essa família pode proporcionar para essa criança. Qual a linha cultural que ela vive, o que ela acredita. E como que, de fato, essa família está procurando fazer a criação dessa criança. De fato, né? O ambiente, né, amiga? Isso, o que ela quer proporcionar.
Porque antigamente o que a gente tinha? Os nossos avós ofereceram o que para os nossos pais? Era tudo muito batido, como a Yasnaya tá comentando, era tudo muito batido. Não tinha essa coisa do amassado, era liquidificado. Era muito mingau, né? Era muito mingau, entendeu? Coisa que se usava muito antigamente, ainda se usa hoje em dia. Mas os estudos vêm, né, para nos mostrar o que é melhor, o que nos mostra melhorias, né? Para toda a questão sensorial, de desenvolvimento, de otimização de tato, visual. Porque a gente percebe que o quê? Para uma criança aceitar melhor um novo alimento, né? Porque aquilo ali é um mundo novo. A introdução alimentar é uma experimentação, né? É um novo mundo, é um processo de introdução. Tanto que a gente comenta assim, que a introdução alimentar não é algo pontual. Não é aquele dia do primeiro dia, né, do 6º mês de vida, onde o paciente vai aceitar aquele prato por inteiro, né? A introdução alimentar é um processo de introdução, é um processo de visualização e aceitação. E essa aceitação é em termos dos vários sentidos, né? Para que uma criança consiga aceitar um novo alimento, ela primeiro tem que aceitar, observar aquele alimento, né? Olhar, opa, achei interessante, e não sair correndo. Depois ter o interesse em tocar o alimento, trazer o alimento para a boca, fazer a mastigação, fazer a deglutição. Então, tudo é um passo. E para que esses passos prossigam para o passo seguinte, deve haver um processo de aceitação, né? Mas como que isso acontece se as famílias não oportunizam isso para os filhos, né? Antigamente, não se tinha tanto essa situação de dar oportunidades, de oferecer alimentos, né, mais in natura, ou diversas formas em variedade, né? Eu digo assim, hoje em dia, o que a gente tem como orientação, né, desde 2018, principalmente para cá, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, pela OMS, é, de fato, colocar todos os grupos alimentares, né? Desde uma proteína, um carboidrato, tubérculos, leguminosas, né, as verduras, para que esse paciente consiga ter, desde o primeiro, né, da prima oferta, a visualização e o entendimento de que aquilo ali, ele deve se sentir seguro provando, né? Mas o que é interessante é a gente entender que é muito diferente quando você coloca simplesmente a criança num cadeirão, né? Ali que a gente fala que é aquela alimentação solo, né? Que é simplesmente os pais colocarem a criança num cadeirão de alimentação e não, de fato, promoverem a introdução, né, da criança no ambiente da alimentação da casa. Porque a oferta seria muito melhor e a aceitação também. Então, é muito mais prazeroso para aquela criança entender que aquele alimento é seguro se ela olhar o pai comendo, se ela olhar a mãe comendo, né? Só uma observação. Eu não sei se vocês repararam, mas de uns anos para cá, a gente perdeu esse hábito de comer em família, em casa. Com certeza. De cozinhar em casa. É muito mais fácil eu ir lá, pedir um iFood, papo. Né? Então, exatamente. Assim, as famílias, elas perderam aquele… tipo, a minha geração, né? De 30 anos pra cá, você vê… Pelo menos as minhas amigas, a grande maioria não cozinha. Sim. E a gente perdeu. E eu vi nessa introdução alimentar justamente isso. As mães… Poxa, eu tô tendo a oportunidade de cozinhar pro meu filho. Eu acho que esse foi o primeiro benefício dessa nova… O grande start, né? Foi o grande start. Opa, essa criança precisa comer um alimento saudável. Ela precisa, porque antigamente, como eu só batia ali no liquidificador, qual o paladar que essa criança tinha? Ela não sabia se ela estava comendo cenoura, beterraba, cenoura, beterraba, mamão, batata. Tava tudo ali, agrião. Tudo misturado. Era uma bagunça toda. Então, que paladar que essa criança vai ter? Então, e outra… As famílias sentaram à mesa. A gente perdeu isso. Hoje você vê o filho pega a comida, leva vai pro quarto, assistir na frente da televisão. Aí é uma criança, não tem, desde criança, não está acostumado a ter o hábito alimentar de sentar à mesa com os pais e conversar e olhar aquela comida e vivenciar aquele momento. Então a gente tem uma crescente de pessoas obesas. Né? Vocês sabem isso melhor do que eu. A gente tem uma vertente grande disso, porque as pessoas estão acostumadas ali, a comida virou o refúgio. Ou então eu me alimento só para abastecer ali, mas eu não tenho prazer de cheirar a comida, de olhar a comida, de degustar a comida. De ter prazer com aquele momento. Então, e eu lembro que essa introdução alimentar, antes de você começar, você tem que ver os sinais de prontidão da criança. Eu lembro que eu comecei, como eu fiquei muito, muito ansiosa, o cadeirão de José, eu adquiri com quase 5 meses, né? Ele, tipo assim, tinha 1 mês e 20 dias pra ele ter o sinal de prontidão. Aí eu disse, gente, e agora? Mas aí ele ficava assim, até assim. Aí eu, meu Deus do céu, ele não tá ainda, né? Não tem. Aí bota o menino numa caixa pra ele sentar, pra ver se acelerava isso. Mas aí mesmo ele ficando assim, coisadinho, eu botava ele na mesa pra ele olhar. Eu comia perto deles, que delícia. Tanto é que hoje, quando ele come, que ele gosta muito, ele faz
de tanto que eu fico, filho, que delícia, né? E de mostrar pra ele que é gostoso aquela comida. E a importância dele estar conosco. Hoje ele come um pouco mais cedo, porque a gente lá em casa, a nossa família come 1 hora. Eu não vou segurar a alimentação dele até 1 hora. Com certeza. Mas assim, eu digo que ele tem 2 refeições. Ele come a meio-dia e depois ele belisca a nossa 1 da tarde. Mas fica lá na mesa, né? Que é o importante é estar em família, né? É estar conosco, né? E vivenciar esse momento em família, que a gente precisa resgatar. E eu acho que esse novo método de introdução alimentar resgata isso. E a gente vê muito também, pelo menos com o Bentinho foi assim, com os meninos tem sido assim, né? Eu fiz com que ele provasse a comida, tanto que Bento hoje, graças a Deus, o Heitor também, eles comem, saem comendo um brócolis como se estivesse chupando picolé, né? Na maior naturalidade do mundo, porque eu introduzi, fiz eles comerem de forma saudável, colocava na boca, e eu não dei também, aí vocês me corrigem se eu estiver errado, eu não dei suco até 2 anos. Para que ele não entendesse sobre o que é o açúcar, né? Com relação ao açúcar. Então, tanto que Bento, quando tinha 3 aninhos, 4 aninhos, a gente ia dar um chocolate para ele não conseguia comer todo, muito porque doce. Ele achava muito doce. Isso tá certo? Sim, a recomendação de fato é não fazer a introdução de sucos, né? Até os 2 anos de idade. Muito principalmente porque os sucos, ele tem o que ali? Água e é o açúcar da fruta, né? Sim. A frutose. E vai embora toda a fibra do alimento, né? Perfeito. Da fruta. Né? Antigamente a gente fazia suco de laranja-lima, ainda adoçava com mel. Lembra disso? Assim, meu Deus, como que era, né? E aí você vê essas crianças ainda todas comendo muito açúcar. Era eu saudável. Ainda acho saudável, né? Porque se for porque hoje a gente vê... a gente vê... Eu vejo pais, eu já vi pais dando pro filho com 1 ano de idade biscoito recheado, na maior naturalidade do mundo. Né? Na maior naturalidade... Pois é, eu ainda acho isso aí de menos. Digo assim, no sentido de... Dá chocolate, dá tudo que a criança bate a mãozinha lá, tá dando, que eu acho que isso é errado. Mas a gente não tá aqui pra julgar ninguém, né? Cada um sabe o Cada maternidade eu acho que é individual, claro, né? Com certeza, né? Cada um tem sua particularidade, cada ser humano tem sua particularidade, tem a sua forma de criar o seu filho, né? Mas a gente vê, é um bebê raiz, não tá nem isso. Só que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Bebê raiz, com ele identificar os alimentos, porque aí tu tá fazendo uma criança já ficar doente desde novo, ou seja, uma criança obesa, uma criança que não sabe lidar com os alimentos, né? Eu tenho amigos que não comem verdura de jeito nenhum e que ainda perguntam pra mãe, eu como isso aqui, mãe? Não, e o pior, assim, que no consultório, sabe, o que eu me deparo demais é que quando a gente vai fazer o inquérito alimentar, né, da criança, nas consultas eu sempre faço um inquérito alimentar. Pego o recordatório do que a criança come desde o despertar até o dormir. E se ela tem beliscar nas madrugadas ou não. Venho perguntar, a gente questiona isso, o que a mãe oferece, o que o familiar oferece, o cuidador. E aí a gente questiona a família. E a realidade das introduções de frutas, verduras e legumes é real para vocês, para os pais? Não. Porque tem isso também, né, amiga? Não, a gente não tem costume de comer frutas, a gente não gosta, meu marido também não gosta, é muito difícil, nossa rotina de preparação. Então, assim, eu entendo que a realidade é delicada, sabe? Pela correria da sociedade atual, as mulheres estão muito mais em campo de trabalho, né, que antigamente. Mas, gente, com organização e planejamento, a gente sabe que tudo dá pra fazer. Dá sim. É uma questão de priorização. Porque, é como tu comentou, Igor, nós estamos formando seres humanos, e em todos os aspectos, né? Quer seja na formação ali da microbiota intestinal, né? Otimizar a oferta de bons alimentos de qualidade para que a microbiota intestinal daquela criança tenha uma boa formação, né? A partir da oferta desses alimentos. Mas não só isso, evitar outros tipos de comorbidades que ela pode vir a evoluir a ter, né? Como obesidade, hipertensão arterial, diabetes mellitus mais precoce. Mas é isso. Quais são os maiores desafios que tu encontra no consultório, amiga, com relação à introdução alimentar, sobre justamente as crenças limitantes dos pais que já vêm, né, com essas crenças, essa formação já de uma forma errada, que eu acho que pode ser quebrado, como tu acabou de falar. Eu não tenho costume de comer legumes, eu e meu marido não comemos. Por isso meu filho vai ter que crescer assim também. O que eu acho errado, que eu acho que o pai teria que ter a consciência, poxa, eu não como, mas eu quero pro meu filho comer, já que eu sei que isso é saudável. Sim. Por que eu não posso quebrar um jugo aqui agora? A partir de agora,
Tem também vegano, já viu, gente? Tipo assim, eu sou vegano, não como carne, meu filho também não vai comer. Sim, Tem muito delicado. isso. São situações bem delicadas, mas reservadas. Bem bacana tu abordar isso aí também, né? Porque eu sou vegano, aí a criança já vai ter que crescer, já tendo que escolher ser vegana porque os pais são veganos, não tem nenhum direito de escolha. Sim, né? sim. Então, assim... existem muitos desafios. Desde o mais simples ao mais complexo. Desde aquela família que me aborda, me procura porque tem medo, né, do processo de introdução alimentar. O que oferecer, como oferecer, quando oferecer, o que oferecer primeiro, que ela tem medo de introduzir isso, quando que vai oferecer aqueles alimentos que são mais potencialmente alergênicos. Eu já estava até comentando um pouco, né, antes do início do nosso bate-papo aqui com a Yasnaia, que hoje em dia a gente já recomenda, diferente de antigamente, que esses alimentos mais potencialmente alergênicos, né, camarão, amendoim, já devem ser oferecidos de forma mais precoce, para que se entenda que esse paciente seja submetido a uma tolerância maior a esses alimentos, né? Quanto mais posteriormente você oferece, mais essa criança, ela pode desenvolver no futuro, né, algum tipo de intolerância, algum tipo de alergia alimentar, pela dificuldade de apresentação que ele alimenta ao seu sistema imunológico. Sim, de fato, entendi. Né? E outro detalhe, assim, outras dúvidas, outros desafios, né? Essa questão de que na minha família isso não é comum, eu não como muito isso, eu não cozinho, eu não paro pra cozinhar, não tenho tempo de cozinhar, quem prepara é a cuidadora não consegue preparar. Ou então, tem assim, insegurança de ou dar. tem insegurança de dar o alimento que a cuidadora prepara. Aí é outro. Porque, pra você explicar pra uma avó que a criança vai comer aquilo, tudo bem que no 6º mês a textura é outra, a gente faz mais amassado, mas tipo assim, o arroz é feito molinho, mas a gente amassa. Não é um purê de arroz como era antigamente. Sim. E as avós ficam loucas. Elas acham, meu Deus, essa criança vai engasgar. Isso. Muitas têm essa resistência. E Yasnaia, você com certeza percebe muito isso na comunidade, né? Na comunidade eu percebo, eu faço parte da comunidade também, né? E aí eu percebo que as mães ali estão a todo vapor ali perguntando uma coisa e outra. E como que eu vou preparar isso? Eu não consigo preparar isso. E assim, são refeições, muitas das vezes, super simples. Mas a questão é tempo. E elas ficam preocupadas também com a complexidade de trazer para um prato uma variedade de alimentos. Gente, não precisa ser um estrogonofe de frango feito com um cará e uma batata doce de tal origem, né? Dá pra fazer o básico, dá pra gente tentar readaptar aquilo ali. Dá pra pegar o almoço pra readaptar pra um lanche da tarde, né? É questão de prática. Ou então até e dicas, né? A comunidade tá aí pra isso, né, amiga? Tá aí pra isso. É importante, rapidinho, só cortando, falar que comunidade é essa. Porque a comunidade Mamãe Chefe, que é a que eu tenho, tá? No final eu vou vender meu jabá. Pronto, é a comunidade. Pessoal, essa comunidade é uma comunidade da Yasnaia, tá? É uma comunidade que ela tem com outras mães, pelo Instagram dela, lá ela ensina. Pelo Hotmart. Depois eu conto do meu jabá bem direitinho. Contato. Mas no Hotmart. E assim, a comunidade surgiu por quê? Como eu falei, né? Eu queria estudar como eu ia apresentar pro meu filho. Perfeito. E eu queria que ele tivesse acesso aos 5 sentidos. E aí você fala, mas os 5 sentidos numa comida de criança dá. Eu tenho como trabalhar o tato, que é como ele vai pegar. Então, a primeira coisa que eu decidi, o método, né? A gente tem o BLW, o participativo, o tradicional. Pra quem não sabe, o BLW é aquele que a gente corta os alimentinhos, tem os cortes, né, pré-definidos e a criança come praticamente com a mão tudo. Ok. Perfeito. O participativo, o tradicional, é aquele que a cuidadora dá, né? E tem o participativo, que a gente junta o BLW com… Se eu estiver errado, me corrige. É isso mesmo. O BLW com o tradicional. Então, eu ofereço alguns alimentos para ele pegar, mas eu vou lá… E também dou na boca dele. Isso. Ok, Yasnaia, como foi que você chegou ao consenso que você queria fazer o participativo? Primeiro, eu tenho toque com a minha casa. Então, eu não quero aquela sujeira toda. Eu não tenho disponibilidade. Sim. E assim, eu acho que a gente tem que ter saúde mental para aquele processo ser bom para mim e para ele. O que cabe mais a você, o que fica mais confortável. Eu acho que tem gente que fala assim, mas o BLW… Gente, não adianta você achar, mas você não se sentir bem com aquilo, ok? É por isso que tem as opções, né? É por isso que tem as opções. E muitas mães ficam muito focadas na internet, nas blogueiras de internet. Né? Nas mães de internet perfeitas, né? Que eu falo. Eu fiz o participativo e ok. Mas aí, primeiro, então, foi o tato, né? Então, o tato, eu sempre oferecia 1 ou 2 alimentos ali para ele poder pegar, sentir aquele alimento.
O segundo, o olfato. Então, que ele sentisse o aroma daquele alimento. Perfeito. Então, para trabalhar esse aroma, o que a gente faz? As ervas. Muitas pessoas não têm o conhecimento da quantidade de ervas que a gente tem. Tanto natural… Uma variedade de temperos, a gente né? tem muito seco. E fica focado ali só no sal. Tipo, essa comida tá de criança é muito sem graça, porque não tem sal. Gente, o sal é o de menos. É recomendado ele não colocar quer saber sal? mais. Até um ano não pode sal. Até um ano não coloca sal. Sal, açúcar… Nada. Nada é aquela disso. coisa, né, Yasnai, como tu tá comentando. Ele não quer mais saber mais da comida, ele enjoou da comida. Gente, um simples orégano, um simples alecrim, muda tudo, Muda né? tudo, uma cor. Tipo assim, é um frango branco. Gente, quem gosta de comer um frango branco, né? Entra páprica, açafrão. Tem a páprica, açafrão. Perfeito. Tem abóbora, que eu posso botar um frango com creme de abóbora. Olha isso. A gente pode trabalhar muita coisa. Então, tá bom. Trabalhei o olfato, a mistura das ervas. E aí eu vou fazer o quê? Tem como trabalhar a audição? Tem como trabalhar a audição. A crocância dos alimentos. É uma batata chips, que na hora que ele morde, ele… Perfeito. É gostoso. E chama a atenção das crianças. E chama muita atenção. atenção deles. A batata, esses alimentos mais crocantes. Fazer um chip de abóbora, um chip de batata doce. Então, eu trabalho ali a Perfeito. audição das crianças. A visão, gente, como eu falei, o prato precisa estar bonito. Colorido, né? Colorido. Ninguém gosta da mesmice todo dia. Ninguém gosta de um prato feio. Você olha uma comida, às vezes você olha um brócolis. Mas às vezes a forma como você apresenta aquele brócolis, se você já… Por exemplo, se eu botar ele no vapor, fechar a tampa, ele vai ficar aquele brócolis feio. Mas se eu deixo a tampa aberta, é uma coisa. Ele continua verde. Então, assim, aí trabalhar a visão. Eu falei olfato, paladar. E o paladar, a comida tá gostosa, né? Não adianta eu ter tudo isso e a comida não tá gostosa. Sem muito tempero, né? Sem precisar exagerar no tempero, que eu digo assim. No tempero, nos condimentos industrializados. Não, que fique claro. Muita gente é focada… Sabe? Tá. Eu vejo… muita gente usa sazon ainda no mundo de hoje. Com certeza. Gente, se a gente pegar um caldo de legumes, você pegar uma cenoura, botar ali um salsão, ferver aquilo, várias coisas, cebola… O aroma, o sabor que se dá pra uma comida é totalmente diferente. Tipo assim, uma coisa mínima que ninguém sabe, que ninguém faz. Você pegar o louro e fazer um arroz com louro, gente, é maravilhoso. Então, É básico, não né? tem, é básico. E a gente não tem conhecimento. Então, eu queria oferecer isso tudo pra eles. Aí você olha assim, e aí o que acontece? Aí eu preciso fazer 2 comidas, uma pro meu filho, uma pra família. Não, você pode fazer uma só comida, Com tirar o da certeza. criança antes de adicionar o sal e o sal colocar no final. E é isso que a comunidade mostra. E quando eu pensei na comunidade, eu não queria assim… eu vendi um e-book e eu nunca mais vou ver aquela mãe. E aí você sabe que quem não tem o hábito de cozinhar, que lê uma receita, é muito difícil, gente. Sim. Pra quem não tem. Pra mim, pra ti, muito que é cozinha, pra quem cozinha… Mas, e a pessoa vai fazer o quê? Eu não consegui fazer aquela receita, eu desisto. Sim. Verdade. Pronto, acabou. Não quer nem passar pras próximas. Eu não quero mais cozinhar pro meu filho, eu vou pedir a comida congelada, ou ele vai pedir, ele vai comer aqui de qualquer jeito o que a babá fizer, o que a empregada da casa fizer, eu não sei nem o que tá fazendo, é mais fácil. Então eu queria participar do processo com elas. Eu queria ensinar o beabá, desde como armazenar uma batata, que a batata não é na geladeira, é fora. Então, eu queria fazer o beabá. Então, por isso que eu criei a comunidade. Então, é desde o zero. E tem um grupo no WhatsApp, que é esse que a Ohana tá falando. Que quem compra a comunidade participa do grupo. E a gente tá ali sempre no grupo, trocando ideias. Às vezes é uma dica. Gente, essa abóbora, meu filho não gostou da abóbora cortada, mas eu posso fazer um purê. Então, não desistir também de oferecer. Rapidinho dá uma sugestão ali ao vivo, né, amiga? Não, e eu vejo que muitas mães desistem. E acho que é por isso que começa, não sei se é por isso, mas deve ser que começa a seletividade alimentar. Tipo, meu filho hoje ele não gosta mais de cenoura. Não quer testar outras opções. Outra forma de oferecer. Outra forma de oferecer, desiste. Ele não gosta. Gente, uma criança de 1 ano, ela não sabe se ela gosta ou se ela deixa de gostar. E uma coisa, é como você tá falando, ofertar 1 vez, 2 vezes. Não, eu pergunto, mas aí, como que tá a variedade das frutas? O que ele tá comendo hoje, né? Uma criança de 9 meses ou 10 meses. Não, doutora, eu ofertei uma mão umas 2 vezes, ele não gostou, botou pra fora, não gostou. Aí já para de tentar. Já para de tentar. Mas eu falo não só nessa idade, na idade ela é maiorzinho, né? Que é a idade, infelizmente, que muitas crianças passam pelo período de seletividade alimentar mais aflorado, né? Que é ali entre 2,5 a 3 anos e meio. E eles estão tendo um entendimento maior de quais são as preferências deles. Nós, que somos autoridade em casa, não estivermos ali, de fato, na persistência, insistindo, né, de maneira educativa e, ao mesmo tempo, respeitando e mostrando a importância, né, de se comer aquele alimento de formas diferentes, né, de forma lúdica,
apresentando um alimento de uma forma diferente. Gente, como a Yasnaia tá comentando aqui. E receitinhas diversificadas que tu tem como introduzir todos os tipos de nutrientes que são essenciais, que são necessários, mas de uma forma ali engraçada, de uma forma que tem como incluir com figurinhas, bacana. colocar um adereço, colocar uma coisa diferente, Perfeito. Né? Hoje a gente vê que dá até pra fazer coxinha de batata inglesa, colocando açafrão, páprica, franguinho e bate tudo ali, empana com rapidinho, amaranto, enfim, com várias opções e tu tem como introduzir colocando os nutrientes necessários, né? Quando eu comecei a colocar os pratinhos de José, né, foi bem despretensiosamente mesmo. Eu comecei a botar lá. E aí eu lembro que tinha umas amigas que falavam assim: ei, Yasnaia, cadê o de hoje? Porque eu faço o cardápio da minha casa aqui agora de acordo baseado no teu. Baseado aí no que José tá comendo e pra casa mesmo, né? E dá, gente. A gente aqui, tem gente que fala assim: mas isso aí, tu deve ficar o dia todo cozinhando pra José. Não, gente. Eu tiro um dia da semana, faço todas as bases. Tá entendendo? Congelo. Né? Que é uma coisa que muitas mães têm. Eu já ia passar aqui agora essa situação, essa informação. Porque muitas planejamento, mães… né, amiga? É o planejamento. Eu vou lá domingo, o que José vai comer essa semana? Ah, tem isso. Vou lá, faço minha lista de compras, ok. Mas e aí? Eu todo dia eu vou cozinhar pra José? Não, gente. O frango, eu cozinho um dia só. E tô lá, a carne, então eu faço as bases. Então, como eu tenho um cardápio, hoje é frango, pega o frango, hoje ele vai fazer frango, aí eu só misturo na hora. É um creme de abóbora, tá aqui o creme. Até a abóbora já tem até como você pré-cozinhar e deixar lá no congelador, passa na hora. Então, assim, tudo é planejamento. E é uma coisa que eu vejo que muitas mães têm um preconceito com a comida congelada. Isso é até bacana tu falar, trazer aqui essa pauta pra mesa, porque às vezes a mãe que olha de fora, essa mulher ela não deve fazer nada da vida. Só cozinha pro José. Só cozinha pro José. E na verdade não é, né? Tu tá conseguindo o quê? É planejamento. Se tu tem um planejamento, tu consegue fazer as coisas acontecerem. Hoje os legumes, se tu preparar ele de forma bem leve, bem tranquila, tem como tu congelar. Congela tudo. Sim. Congela tudo, né? Os legumes, tem como fazer isso. Claro, tem alguns que não tem como congelar de forma mais eficiente, mas tem outros que 80% tem como. Tá. Entendeu? Então… A única coisa que eu não congelo já pronto é o purê. Porque os tubérculos, de fato, eles ficam um pouco mais… eles soltam água, mais do que o normal. Todo congelamento ele solta água. Mas o tubérculo, ele realmente… Geralmente, ele me dá mais trabalho pra eu fazer depois do que se eu pré-cozinhar o tubérculo e deixar ele… da forma que eu pré-cozinhei, e depois eu só descongelar ele e bater no mixer. Deixa eu falar uma coisa pra vocês que eu não sei se vocês já sabiam, mas acredito que sim. Sabia que congelar os alimentos faz com que diminua a carga glicêmica? Não? Não, nunca tinha. Depois vocês vão dar uma lidinha. Tá vendo? Isso é importante a gente tá passando, porque às vezes as pessoas acham que tudo é uma dificuldade, né? Ou na verdade sempre colocam uma dificuldade no meio do processo. Sim. E a realidade é que é isso aí. Eu vou tirar um domingo, mas o meu domingo eu queria descansar. Sim. Então tu não sabe, ou tu quer uma coisa, ou tu quer introduzir o teu filho, a alimentação no teu filho de forma saudável, correta, ou tu quer tirar o teu domingo para descansar. Aí tem que saber o que quer, né? Porque não tem como fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Como tudo na vida é desafiador, né, amiga? Você tem que saber qual é o seu objetivo. Falam, mas congelar perde nutriente. Ok, se não congelar, quem vai fazer a comida do teu filho? Tu passa o dia em casa? Não. Tu vai saber o que ela botou na comida? Como botou, como fez? Porque, gente, cada um tem um jeito de cozinhar. Então, se eu quero que meu filho… Eu quero me certificar que meu filho… Então, é melhor, às vezes, você congelar. E se você souber direitinho os processos do congelamento, não perde quase nada de nutriente. Exatamente. Nada. E tu ensina isso direitinho lá, amiga? Então, na comunidade… Pra quem participa da comunidade, tem esse… Eu fiz um e-book… só congelados. E ele tá incluso na comunidade. Você pode comprar só o e-book de congelados ou pode comprar a comunidade que ele já está incluso. Mas muitas mães, o e-book ficou muito legal de congelados. Ficou lindo, ficou completo, lindo, tem cardápio. Então tem muitas mães que compram o e-book e ficam tão apaixonadas que entram na comunidade. Perfeito. Tá vendo como eu sou uma boa vendedora? Eu gostei! Amiga, quais são os principais desafios nesse processo aí? Porque a gente sabe que… Não sei se eu tenho percebido isso, mas muitas crianças já estão vindo com intolerância à lactose, intolerância a glúten. O porquê disso? Por que elas já estão vindo assim, com tantos déficits, né? Isso, são assim, essas intolerâncias e alergias alimentares. E alergias, né? A gente isso. Tá conseguindo lidar perfeito. cada vez mais, né, com esses tipos de doença. Primeiro que, de fato, essas crianças, elas estão sendo… em alguns momentos, super diagnosticadas, né?
outros momentos. Esse diagnóstico está acontecendo porque cada vez mais, né, os médicos estão estudando mais e conseguindo diagnosticar mais. E, de fato, a gente está percebendo que está aparecendo mais crianças com esse tipo de intolerâncias e alergias, né? O motivo foram crianças que na gestação, a mãe acabou por não ingerir muitos alimentos no processo gestacional. Perfeito. Ali no processo de introdução alimentar, por muitas vezes, né? Não aproveitou-se a janela ali imunológica para introduzir esses alimentos também. E tem toda uma questão genética associada, né? Algumas crianças estão predispostas, mais predispostas que outras. E o que a gente percebe? Que, de fato, se existe indicação de você fazer uma restrição alimentar, né? Como muitas famílias hoje em dia a gente acaba tendo que lidar com essa realidade, fazer uma restrição alimentar diante da situação do leite, restringir a soja, o glúten, o ovo, ok, vamos fazer a restrição. Mas se não existe indicação, é não restringir, né? Porque a criança precisa ser exposta àquele alérgeno e àquela proteína, aquele alimento, né? É melhor para o seu organismo. E socialmente também, falando socialmente, né? Porque as crianças acabam frequentando escola, creches, né? Sim. Acabam por muitas famílias limitarem o acesso de muitas crianças a alguns alimentos sem necessidade. Infelizmente, é outra realidade que a gente observa muito também. Aí entra aquela situação, né? Porque é aquela história, né? Internet, terra de ninguém. O leite ele é inflamatório. Aí a mãe e o pai, porque olharam o médico tal, fulano de tal, fazer isso, pronto, não dão mais leite para criança. Aí o que acontece é o que tu tá falando, né? E a oferta de cálcio, por exemplo, por outro lado, né? Como é que fica? O leite é o maior ofertador de cálcio que existe para a primeira infância ali. Aí por não ter ingerido, acaba criando o quê? Uma intolerância. Aí vai chegar onde? No colégio, quer se descobrir. Porque uma criança teimosa. Não é, porque ela quer… Poxa, todo mundo tá comendo, por que eu não posso comer? Sim. Aí quer começar a se descobrir os mundos. Aí vem, aí que entra aquela, né, alergia. Aí diz que descobre uma alergia. Sim. Né? E falam, né, os médicos, nutricionistas sempre falam a janela imunológica, né? No 6º mês ao 9º, Isso. abre essa janela. E parece que eu não sei, assim, como eu já fiz algumas Bacana. lives com o pessoal, né, da saúde, as pediatras, nutricionistas, elas sempre falam assim, abre o IgG, né? Isso, IgE, né? Ele Isso. fica aberto. Então a criança, ela tem resistência naquele sexto, do 6º ao 9º mês. Olha a importância da gastropediatra, né, e do nutricionista nesse momento, né, nessa introdução. Sim. Porque aí a gente vai vendo, né, que existe uma janela, né? Tem a janela e nesse E que momento nós precisamos aproveitar desse tem intervalo que aproveitar de tempo, né? até o 9º mês para oferecer para aquela criança tudo que é um potencial alergênico. Isso. E aí que vem o problema. As mães têm medo. Elas têm medo. De oferecer o camarão. Tipo assim, eu não vou falar assim, eu fui super corajosa. No dia que eu ofereci camarão, pra mim foi super tranquilo. Gente, não foi. Eu coloquei o antialérgico ali do lado e bora, meu amigo. Bora comer, tomar. Se você tiver medo, vá preparada. Eu já tava com a minha munição. Exatamente. E a qualquer momento eu saía de lá e já sabia o que fazer. Mas eu ia apresentar pra ele. Então, aí, Asnaia, pode dar sururu? Eu até te perguntei isso. Pode dar sururu. Pode dar dobradinha. Pode dar tudo. A nutricionista de José sempre fala que eu faço as perguntas mais doidas pra ela. Tipo assim, pode dar… que tem dentro do ossobuco que agora me faltou… Tutano. Pode dar o tutano? Ela… Ninguém nunca me perguntou isso. Não, porque meu filho, eu quero que ele coma tutano. É colágeno puro. Pode, mas não pode com um excesso, né? Porque é gorduroso. Claro. Mas eu posso… Então, a gente não pode ser covarde. Eu não gosto de beterraba. Eu e a Asnai, eu não suporto beterraba. Pra mim, é horrível até preparar beterraba. José come beterraba, ele come beterraba. E eu vou deixar de oferecer pro meu filho um caranguejo, porque eu não gosto de caranguejo? Não, gente. Ele tem que gostar, para que ele chegar com os amigos e ele poder comer de tudo. Ser aquela criança que come de tudo. Dá oportunidade, né? Dá oportunidade. Sobre a janela, né? No tempo eu não era formado em nutrição quando eu comecei, né, a cuidar do Bentinho ali. E esse lance que vocês estão falando da introdução de mariscos, eu era proprietário de uma empresa, né, que era o Canaloa na praia. Sim. Irmão, eu nunca nem liguei pra essa história de peixe camarão, dava peixe pro menino camarão. E aí a gente vê agora, né,
vocês falando que tudo existe uma janela no tempo. Na verdade, eu não só comia saudável, né? Sim. Sempre vindo natureba, já são 11 anos agora. Então eu venho comendo, me alimentando saudável. Então o que eu introduzia de forma mais saudável. Agora sim, eu fui estudando sobre relacionado ao suco, relacionado ao açúcar, sal, a palatividade, o sal, tudo isso. Né? Numa live eu até falei sobre essa questão, o meu filho de 12 anos. Que a criança não sabe, né? Rapidinho, Ana. A criança não sabe o que é doce e o que é salgado. Não. Né? Somos nós que induzimos essa formação de paladar, né? Perfeito. O meu filho, como a gente falou aqui no começo, a gente comia cremogema, miojo, McDonald's. Doido. E não tava, tipo assim, gente, não tinha isso, né? Sim. Eu lembro que minha mãe chegava lá em casa, assim, eu comia o miojo pra ela, era um orgulho. Eu tava me alimentando de miojo, pelo menos era um miojo, né? Consegui bater o prato de Poxa, miojo. ela comeu miojo hoje, que bom. E hoje lá não pode nem entrar um miojo, né? E aí eu vejo meu filho de 12 anos, ele tem problema. Uma vez numa live, né? Eu falei assim, eu falei tanto disso que eu falei assim, gente, eu vou fazer um desafio, eu faço uma reintrodução alimentar nele, porque ele parou de gostar, assim, de muitas coisas. Antigamente era uma criança que gostava, mas assim, hoje ele tem uma seletividade alimentar. O mais velho? O de 12. O André. O André. Então, assim, e hoje você vê, ele tem problema com peso. Mas você fala, é vício em açúcar. Por quê? Porque eu achava bonitinho, bastante biscoito recheado pra ele poder comer. Era o lanche da escola. E hoje você vê as lancheirinhas, já é um outro, né? Um outro mundo que é também super interessante. Sim. Que bom que as mães estão gastando mais tempo com isso, né? Isso é bacana a gente falar que eu acho que. Eu posso me corrigir se eu estiver errado. Eu acho que antigamente gastava mais tempo com isso. Com fazer a lancheira. Eu lembro que minha mãe fazia. Eu tinha minha lancheirinha pra ir pro colégio. A gente levava a lancheira até tarde, pô. Tu tá entendendo? Hoje eu vejo que tá mais aquela situação do toma da aqui, praticidade. R$5, vai Exato. comprar o teu lanche lá na cantina. Aí vem a bomba, vem isso, vem aquilo. Não quer, na verdade, não é perder tempo, é investir no tempo pra saúde da criança. Essa geração do meu filho de 12 anos, eles tinham vergonha de levar a lancheira pra escola. Aí agora tem uma nova, eu acho que essa geração é uma nova onda de lancheiras saudáveis. Que e eu massa, acho que essa cara. nova geração aí de 5 anos pra cá, eu acho que é mais Os pais estão procurando mais informação. mais estão informações. tentando Depois se da preparar pandemia mais, também, né? A gente se importou, a gente se olhou mais também. Percebendo que precisa se investir mais em saúde, né? Todo mundo no geral. No geral, com certeza. No geral, os adultos, né? crianças, e a gente quer isso pros nossos filhos também, né? Então, o que a gente entende é que até a formação ali a nível escolar. Algumas escolas, infelizmente outras não, né? Mas a realidade de muitas escolas é oferecer lanche mais natural possível, né? Perceber que nas festas escolares, né, traz algumas opções já para os pais. Olha, a gente queria tal tipo de bolo, sem cobertura. Ou então vamos trazer salada de fruta. Quem pode fazer um sanduíche natural? Né? Coisa que não se fazia antigamente, né? Infelizmente, ainda é a realidade de muitas escolas. Muitas escolas acabam por oferecer… salgado. Bomba, achei que a gente biscoito recheado, aquele óleo, né? Ultraprocessado. Ultraprocessado, em geral, não é pra ser oferecido pra criança, gente. Com não certeza. é pra ser oferecido. Isso é bem bacana tu tá falando disso aí, porque infelizmente não vou, claro, falar do colégio do meu filho. Mas, cara, a gente esqueceu de fazer o lanchinho dele, né? A Miriam, ela gosta muito de fazer o lanchinho do Heitor. E, amor, vai lá na cantina e compra hoje. Cheguei lá, só tinha aquele mostruáriozinho de salgado, capo de todas as cores. Morango, uva… Todos os jeitos. Não, queria um suquinho natural e um misto. Tem como? Não, a gente não faz. Olha que absurdo. A gente não faz, é só o que tem aqui na prateleira. Né? Ultraprocessado a todo vapor. Mas é muito bacana que a gente vê que muitas mães, principalmente as mães de primeira viagem, né? Existem mundos e mundos. Por quê? Mães de primeira viagem hoje estão querendo viver a maternidade. Os pais hoje estão sendo mais presentes, estão vivendo a paternidade. Sim. Mas a gente também vê, né, que algumas mães, aí entra aquele lance da internet, que estão seguindo as blogueirinhas que são mães de primeira viagem. Sim. Que estão querendo ensinar a ser mãe de primeira viagem para mães que são de primeira viagem. E a realidade é que quem tem que ensinar isso são os médicos pediátricos, gastronômicos pediátricos, entendeu? Que tem que fazer isso de uma forma mais saudável, Sim. né? Então a gente tem que parar um pouco eu vejo que essa onda de Instagram, TikTok, né? A gente compara muito o nosso dia a dia com aqueles closes, né? Pequenos closes do dia a dia do outro. Pequenos cortes, Pequenos cortes, que não são perfeitos. E você vê que hoje, por exemplo, é uma coisa que eu lembro que no começo, eu não queria ter nenhuma cuidadora pra José. Sim. Né? Porque eu olhava muito a blogueira X, que ela tinha
tantos filhos e ela não tinha uma cuidadora. Então eu me achava muito covarde porque eu tava com um bebê, né? Os meus filhos mais velhos não dão trabalho, assim, trabalho de estar cuidando direto. Eu sou muito covarde, eu tenho um bebê e, e a outra ali tem 10 bebês e não tem uma cuidadora. E aí você fica naquele negócio, sempre gente… se comparando. Sempre se comparando. E aquilo vai se exatamente. tornando um peso. E aí a gente vai deixando de ter… o instinto materno, o que eu quero pro meu eu e a Asnaia, a minha essência, né? A minha essência, o que eu quero para aquele filho. Eu ter uma cuidadora vai me ajudar como ser humano, como mulher. E é isso que às vezes a gente leva tanto peso pra maternidade, né? Não, meu filho não vai comer carne porque eu sou vegana e ele não vai comer carne. Ou meu filho não vai comer cenoura porque eu não acredito no benefício. Meu filho não vai comer leite porque eu não acredito, eu acho que o leite… Então assim, a gente vai perdendo muito isso. E a gente vai perdendo nosso instinto e a gente vai deixando que os outros maternem pela gente mesmo que inconsciente, né? Exato. E eu vejo muito das minhas amigas que foram mães comigo, a maioria, tipo, contratava o melhor pediatra, a melhor gastro. A gastro, tu deve ter essa dificuldade, a gastro fala, olha, faz isso, isso, isso. Aí chega em casa, não faz, porque não confia. Então pra que foi? É verdade. Perdeu tempo? É verdade. Né? Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Quais são as principais áreas de convergência entre a gastronomia e a medicina? Então, existe algum, por exemplo, a gastro falar uma coisa, aí chega lá que é um bem comum, né? Isso, é um bem comum, né? Porque a gastro, ela salienta ali, ela explica, aí vem a gastronomia para poder produzir de uma forma, né, mais clara, de uma forma mais colorida, mais lúdica. Mas eu acho que é cardápio. muito… Vai, Asnaia, pode falar. Mas assim, para introduzir, né, de maneira bem prática, seria mais essa otimização de oportunizar qualidade e variedade, né? Sim. E mostrar que é possível se fazer uma alimentação de qualidade numa introdução alimentar, por exemplo. Não só na introdução alimentar, né? Na dieta. Na família inteira, né? Como geral, de uma criança numa infância, né, em idade maior, e da família inteira. E entender que precisa se trazer, né, como a Asnaia já comentou, precisa se trazer a realidade de uma alimentação saudável para a criança. E às vezes, né, a gente entende que é uma criança nova que chega para mudar a realidade toda de uma casa. De toda uma casa. A grande de toda uma maioria casa. faz. Essa mudança Né? acontece. E isso está acontecendo com muita frequência hoje em dia. É muito lindo Que ver bom. isso, Né? As famílias estão abrindo, tendo um olhar mais atento para isso. Entendendo que eu preciso melhorar a minha alimentação para que o meu filho perceba que eu estou me alimentando melhor e tenha segurança nisso, até para aceitar melhor um alimento, né? Perfeito. Uma coisa que aconteceu, assim, eu quero dar um testemunho de uma pessoa, mas antes eu vou falar do que eu… às vezes, quando a pessoa olha ali, o pratinho de José, como foi aquilo ali? Tu achou aquele cardápio, tu foi lá e fez… Gente, assim, eu não faço cardápio, eu sou gastróloga, né, e chefe do José, eu sou cozinheira do José. Então, assim, eu não posso adentrar uma área que não é minha, porque eu não estudei pra isso. Perfeito. E eu vejo que tem muitas mães, muitas pessoas que trabalham com isso, que não têm formação e quer se meter num nicho que não é dela. E quando alguém me pergunta assim, eu tenho muitas amigas, assim, até agora uma amiga minha que é meio blogueira, vamos fazer, vem fazer aqui a comida da minha filha. Não, vamos fazer o seguinte, se tu já foi no nutricionista, já procurou gastro, já pediatra, como é que tá isso? Tá tudo certinho com a introdução? Tá tudo amarradinho? Tá tudo amarradinho? Então Massa. me dá aí qual foi a dieta que a nutricionista passou. Perfeito. E eu vou criar o cardápio de acordo com aquela dieta. Eu não crio cardápio. Eu não tenho esse know-how, né? Eu posso criar refeições para aquele cardápio. Pronto. E eu lembro que tu falando desse negócio da família, de trazer, logo que eu comecei a postar ali os pratinhos de José, mamãe veio falar comigo. Não tinha comunidade ainda, né? Mas ela veio falar assim, olha, ela era paciente a filha era paciente da mesma pediatra, né? Ela me deu o teu Instagram e tal. E eu queria me dar meu testemunho, que quando deu 5 meses do meu filho, e que eu comecei a ver como que era essa nova introdução alimentar, me deu uma crise de pânico, comecei a querer chorar, porque eu não cozinhava nem pra mim. Como que agora eu ia cozinhar pra mim e pra uma criança? Eu não sabia nem por onde começar. E aí eu fui lá, e muitas mães são assim. E eu fui lá, e olhei o teu pratinho e eu vi que era possível. Né? E fácil, acessível, né? Não precisa ser, como a Ohana fala assim. E eu vou falar pra vocês, às vezes eu falo assim, gente, às vezes eu boto aquele pratinho, eu juro pra vocês, nunca demorei mais do que 1 hora pra fazer. É rápido, porque eu já vi ela preparando, é muito rápido. Nunca demorei mais do que aquilo, porque eu sempre me programei pra fazer aquele pratinho rápido, né? Assim, então tenho planejamento. Mas assim,
Não, gente, às vezes eu olho assim, será que a pessoa acha que eu tô mentindo, que esse pratinho, né? Porque é bonito assim. Mas não é esse peso que eu quero mostrar com o pratinho de José. Eu quero mostrar que a alimentação para uma criança não tem que ser de qualquer jeito, porque é para uma criança. É ali que ele tem que começar a vivência dele com a comida. Muito pelo contrário, né? Entendeu? É ali que é a chave para ele ser uma criança equilibrada com a comida dele, pra ele não se tornar aquela criança que vai levar o biscoito recheado pra escola. Porque eu tenho uma dessa em casa. Eu sei como é ruim. E que tem dias que ele fica, mãe, cadê meu doce, o de 12 anos? Porque é viciado em doce. E como que eu vou tirar esse vício? Gente, vocês sabem mais do que eu. O açúcar, ele é tão prejudicial em questão de vício quanto uma cocaína. É viciante, certeza. É loucura. Sim. Você tirar o açúcar da vida de uma pessoa de uma vez só, a pessoa pode até ter crise de ansiedade e tal. Então, assim, a gente tem que acreditar, né? E caprichar mesmo, né? Porque é pra uma criança que eu vou colocar um frango sem cor, um arroz de qualquer jeito. E aí, o que eu quero que aquela criança, a relação que ela vai ter com a comida no futuro? Eu tenho que pensar nisso. Eu quero que ele só seja um menino que vai lá no iFood dele e peça a comida. É isso. E é justamente, tem duas vertentes, né? Uma, vocês acabaram de falar que a criança ela tá mudando o cenário, o ambiente da casa. Mas a gente também vê, eu acredito que tu veja muito, tu mais, né? Eu também, que eu tenho visto isso também na nutrição. Pais que já vêm de um comportamento alimentar totalmente desregrado, comendo de forma errada, e aí a criança é o quê? Obesa, e acha a coisa mais linda do mundo. Meu filho é saudável porque ele é gordo. Vocês já viram isso? Sim. Ah, meu filho olha que criança saudável. Meu filho ele é gordinho, menino, que saúde, né? E eu observo muito isso, gente. Chegar no consultório, não, mas eu só queria que ele ganhasse peso. Né? Principalmente os menores. Não, mas a minha mãe disse que ele tá tão magrinho. Olha, vamos entender como é que tá a curva de crescimento. O que tu tá alimentando, como é que tá sendo a frequência. Exatamente. Deixa eu perceber aqui o que a gente tá ofertando pra ele em variedade, em qualidade, né? Fica tranquila, né? Em muitos dos momentos, o que eu preciso é só tranquilizar, né? E trazer, né, essa percepção que a Asnai também já comentou, só pra eu reforçar. De que, gente, de fato, é possível fazer uma alimentação saudável e não é um bicho de 7 cabeças, é possível para qualquer realidade. Se, mais uma vez, se você tiver organização e planejamento. E entender que essa questão da ansiedade gerada, né, ao redor ali, né, no meio do processo pré-introdutório, da introdução alimentar, né, é algo que está cada vez mais, de fato, deixando as mães com o cabelo em pé. Porque onde que eu começo a orientar, né, a introdução alimentar? Na verdade, quando, né? Geralmente ali por volta da consulta dos 5 meses de vida. Eu já começo a preparar a mãe para o momento da introdução alimentar. Mas preparar como? Primeiro, sinalizando quais são os sinais de prontidão que a criança deve ter, para que a mãe, de fato, comece a estimular um pouco mais, né? Aquela criança a nível motor, assim, né? Por exemplo. Isso, a nível de postura, a nível motor. A apresentação, porque a criança ela tem que ter o quê? São 4 sinais de prontidão, né? Que precisam estar otimizados. A postura cervical, que tem que estar com uma postura cervical o bebê tem que ter uma boa tonicidade cervical. A criança, ela tem que ter… ela deve conseguir sentar, mas ela pode, né, cambalear para um ladinho e para o outro. Não tem problema, isso daí vai ser desenvolvido com o tempo. Mas ela tem que ter pelo menos a posição que eu digo de tripé, né? O apoio das 2 perninhas em arco com o posicionamento das 2 mãos na frente. E conseguir, né, ficar sentada pelo menos nessa posição. Apoiando as 2 mãozinhas na frente ali do joelhinho. O terceiro sinal de prontidão seria o interesse pelo alimento, né? Aquela criança que ela é apresentada. Ela só vai ter interesse se ela tiver tendo a apresentação ali. Se ela estiver participando do momento da refeição dos pais, do café da manhã, né? Isso. Mastigar perto, mostrar o alimento, deixar ela tocar, deixar ela sentir o cheiro, visualizar, desenvolver todos os sentidos. Ela só vai conseguir ter interesse se ela entender o que é aquilo ali. Eu não sei o que é. Aquilo ali é pra comer? Aquele objeto é pra comer? Não é pra comer? É pra fazer o quê com aquele ali? É pra pegar e jogar fora? O que eu faço, ela tem que ver o ser humano de referência, que são os pais, se alimentando aquele alimento, mostrando que é seguro, né? E por último, é a vontade de levar aquele alimento à boca. Conseguir pegar objetos, né? Até o desenvolvimento da motricidade fina para conseguir pegar objetos que, no caso, no futuro vai ser o alimento para trazer para a boca, né? Então, assim… essas informações, elas devem ser passadas ali por volta do 5º mês de vida do bebê. Mas a introdução só deve acontecer
após o 6º mês de vida. E não é que tem que ser logo no primeiro dia depois do 6º mês de vida. Alguns bebês, por exemplo, lá em casa. Minha filha, são 2 experiências totalmente diferentes, né? Em resumo aqui, a Ana Rosa, ela acabou passando pelo processo de introdução de uma maneira um pouquinho mais precoce, né? Eu estava em São Paulo, morando, não tinha rede de apoio. Foi numa viagem que minha mãe foi para lá. E eu trabalhando o dia todo, a minha mãe acabou preparando, né, uma frutinha. E ali, com 5 meses e quase 3 semanas, nós começamos a oferecer a frutinha para ela. Minha mãe começou a oferecer. E ela chegou em casa, filha, ofereci já a frutinha para Ana Rosa. Adorou. Ai, que ótimo. Só que acabou oferecendo uma quantidade maior. Teve um momento lá numa situação que ela acabou regurgitando. Foi um susto para ela. Então, assim, tudo é fração de introdução, né? Por outro lado, existem crianças que têm uma dificuldade. A Ana Rosa, ela aceitou muito bem todos os alimentos desde cedo. Mas, por outro lado, eu tive o José Bento. O José Bento, eu comecei a ofertar para ele o alimento com 6 meses, mas ele, de fato, só foi perceber e aceitar melhor os alimentos no 8º mês de vida. E tudo bem, não tem problema. Entendeu? Só foi no 8º. No 8º mês de vida. E não tem problema. É isso que eu ia falar. Estimulando sempre, mostrando os alimentos, trazendo reconhecimento, né? Oportunizando ele ter contato com todos os tipos de textura, com sabores, com cores diferentes. Mas a aceitação melhor mesmo, né, de todas as refeições foi acontecer depois do 8º mês de vida. E não tem problema, é aceitável. A gente tem que entender que o leite ainda é a fonte principal de alimento até o 1º ano de vida da criança. Mas também nunca parou de tentar introduzir, né? Sempre. Que aí onde as mães e os pais erram. Poxa, não tá comendo legumes, vem cá, um biscoito, um Doritos. Aí começa, poxa, pra ele aquilo ali é mais prazeroso, é mais industrial. Eu acho que qualquer paladar se adapta a esse tipo de coisa, né? Doce. Ou então assim, ó, por exemplo, a pediatra de José até sempre fala pra mim, Asnaia, a mãe que posta na internet o pratinho é a mãe que deu bem, que se deu bem com a introdução alimentar. Aquela que não se deu bem, ela é frustrada, ela não mostra. Aí, tipo, e isso acontece muito. Eu lembro que quando eu comecei os pratinhos, o José come isso tudo. Não, gente, ele não come tudo. Mas como eu tiro foto do prato, eu tenho que estar bonitinha, eu não vou botar um negocinho, né? Não pode ser uma colherzinha de cada. Né? E eu também era, tipo assim, eu não tinha aquela expectativa, tipo, se ele não comer tudo, ele tá com fome. Tipo, agora, quando a minha mãe tava em casa, ele não comeu tudo hoje. Esse menino tá com fome. Mãe, a muito cuidado com os dedos, né? A introdução, eu dizia muito pra ela, não é pra encher o bucho dele. Assim, ele não vai ficar com a comida até aqui, igual a gente fica. A introdução alimentar é pra ele ser apresentado à comida. É muito engraçado isso que tu falou do bucho, porque eu tinha uma cuidadora que começou a ajudar no 7º mês, o Bento, né? E ele olha. E a gente dava comidinha pro Bento, ela dava comidinha, ela olhava pro bucho. Não, o bucho dele ainda tá pequeno. Ainda tá pequeno. Ainda não cresceu, ainda não estufou. Tem que estufar. Tipo isso aí, acho que a criança tá se alimentando errado e não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E aí eu dizia assim, hoje ele não quis nada de brócolis, não tem problema. Hoje é segunda. Sexta-feira, ele vai comer o brócolis. Ele vai comer em outra apresentação, mas eu não vou deixar de apresentar o brócolis. E não desistir, né? E eu vejo que muitas mães… ele não gosta dessa comida. É melhor fazer só uma sopa mesmo, que é mais fácil. Aí, o que acontece? A sopa, ela é realmente mais fácil. E ela é mais fácil até de deglutir. A criança vai gostar mais da sopa mesmo. Que é rápido, a criança tá acostumada a mamar ali rapidinho, ela se enche, agora agora eu tô sentada aqui nessa cadeira com essas pessoas todas me olhando e eu vou ter que comer tudo e demora, e eu tenho que mastigar e aquele negócio cai da minha mão. Então, eu não posso esperar que a criança vá comer tudo no 1º mês. É uma criança, né? Uma CPU virgem, então tá aprendendo. A gente que tá ensinando tudo. Desde o comecinho da vida, do começo da vida somos nós. E, gente, uma comparação que eu sempre falo assim, Igor, tu que entende muito bem dessa situação. Uma criança, né? Na verdade, assim, primeiro falar da mãe. A mãe, ela passa por um processo muito desafiador, que é o processo gestacional. Depois, o bebê nasce. Ela vai passar por todo o processo desafiador da amamentação. Então, são muitos desafios para ela ter que lidar. Sim. Venceu a gestação, são muitas guerras. Venceu o campo de guerra da amamentação, de uma possível introdução de uma fórmula, de dúvidas em volta dessa fórmula. Começa daqui a pouco a se gerar ansiedade em relação à introdução alimentar.
quais alimentos que eu devo oferecer, como oferecer, em que quantidade, tá comendo o suficiente ou não tá fazendo mal pro meu filho porque o cocô veio dessa forma, não tá fazendo cocô na variedade adequada. Geralmente vem tudo inteiro, né? Porque eles não mastigam. E fora essa ansiedade, ela ainda tem mães que ainda tem que se deparar com o quê? Poxa, com a autoestima baixa, tô me sentindo feia, né? Aí eu não tô me sentindo amada, às vezes, pelo homem. A grande maioria não tem tempo, tipo assim. Aí tudo isso faz com que ela tenha aquelas crises de ansiedade, né? Então o nosso olhar ele precisa ser voltado, né, para as duas realidades, da mãe e do filho. Para a realidade que a mãe está vivendo de fato, né? Aquele desafio da introdução alimentar, porque a gente está aqui mais em volta do tema introdução alimentar, né? Mas entender quais são as dificuldades dela. E perceber que o filho também está passando por um processo desafiador de apresentação. Novo. Aí o que eu comento, o que eu sempre comparo? Imagina que você está indo pela primeira vez na vida para uma academia. Você não sabe para que aqueles aparelhos ali servem. Perfeito. Né, Igor? Que você que trabalha com essa situação. Perfeito. Eu preciso ter um orientador para me ajudar. Perfeito. Eu preciso ter um orientador e um professor. Paciente, né? Paciente, calmo, que tenha tolerância, né? Que entenda quais são as minhas dificuldades. Porque tem muita criança que não vai aceitar o mamão por várias vezes. E eu vou ter que introduzir, às vezes, aquele mamão junto com outra fruta, por exemplo. Mas eu não vou desistir do mamão. Exatamente. Né? E então, assim, ele precisa ter alguém para potencializar a aceitação dele. Na forma de variação, na forma de quantidade, né? E como a Janaína está comentando aqui, eu, por alguns momentos, eu também passei por a mesma linha de pensamento. Meu Deus, eu preciso cuidar dos meus filhos eu mesma, eu preciso produzir tudo. E eu consegui até me organizar, mas chegou um momento que eu precisei, né? Você precisa de uma uma filha, e tá tudo bem, tranquilo, tá tudo cara. bem, não tem problema. A gente não é menos mãe. Não, pelo de forma contrário, eu vou alguma. ser mais mãe porque eu vou ter mais qualidade. E a gente tá reconhecendo as nossas limitações. A gente pode Exatamente, conseguir. isso é bom vocês estarem falando da qualidade. Porque, eu tenho uma babá, eu tenho 2 babá. Cara, massa, se tu tem condição de pagar, ótimo. Não significa dizer que tu vai ser uma mãe. Uma coisa é você deixar a pessoa, eu passo o dia todo, a babá é que bota Que é pra a dormir, mãe. a babá é que educa, a babá é que aquilo. Não, peraí, calma. Né? Eu sempre falo isso, mas eu preciso do meu tempo pra malhar, eu preciso estar treinada, eu preciso estar com saúde até, gente. Um salão, pra você cuidar, sair, pra andar parecer. atrás da criança, você precisa de ter saúde. Perfeito, né? perfeito. Mas aí eu vejo que muitas mães, e uma coisa que um dia desse eu coloquei no meu Instagram, e que muitas pessoas vieram falar comigo, muitas mães deixam de ser mulheres. Né, querem ser só mães. E é normal, acho que até do hormônio. Quando nasce, a gente quer só aquela criança, né? Aquela coisa, né? É um instinto de sobrevivência. Eu preciso estar voltada só pra ela. Mas e o meu marido? Bem, né? Uma coisa leva a outra, exatamente. Mas e o meu marido? Uma coisa leva a outra, né? Aí acha que só é a criança que precisa de atenção, aí acaba se deixando de ser mulher, passa a ser só mãe. Vai se afastando do marido, Perfeito. vai deixando de se amar. Aí já vai colocando aquele pijama que era só quando o marido saía, aquele pijama velho, então aquela blusa com a de santo. Exato. Aquela blusa de santo, ela fica o dia todo, a gente dorme com ela, de propaganda tem um político, que agora nem pode mais. E a gente esquece de olhar. A gente esquece que tem um outro ser humano que também precisa do meu cuidado. E se não fosse ele, eu não tinha o meu filho. Perfeito. Né? A gente tem que ter esse olhar. E aí depois a gente, a gente vê tantos casamentos se desfazendo e é esse equilíbrio. E muitos casamentos se desfazendo na chegada do bebê. Do bebê. Sim. A gente percebe muito isso, entendeu? Agora assim, eu vou me preocupar com meu filho é mais importante. Não, cara, a gente levando para um lado, né, espiritual, a gente sabe, né, que daqui a um tempo as crianças vão embora, né? Quem vai ficar contigo é o teu marido. A gente precisa sempre tomar cuidado de todas as áreas, E né? de todas as áreas, não tô dizendo, pelo amor de Deus, que os filhos não são importantes. São super importantes. Não tô falando isso. O que eu tô falando é que o casamento é importante tanto quanto. Agora, o homem, ele tem que ser também um cara que ele tem que ter discernimento, ele precisa ajudar. Olha, eu lembro que quando o Bento nasceu, eu não era o cara que ficava dormindo, não. Pegava ele chorando, botava no peito da mãe dele, ela me devolvia. Incluir o pai, porque a gente tem mania de não incluir. E botava pra dormir. Eu não ficava dormindo a noite toda, mas isso porque eu queria viver a paternidade. Mas muitas mães, por achar que são autossuficientes, não deixam o pai participar desse processo. Eu lembro que quando logo que José nasceu, ele tinha que ficar pra cima, acho que era meia hora, nem lembro mais quanto tempo. Aí esse momento era de Gustavo, ele ficava lá meia hora, e ele, às vezes eu cochilava, aí ele dava assim, eu cronometrava. Aí dava assim. Falta mais 10 minutos. Não, aí dava 28 minutos e 55 segundos. Lá vinha ele botar José no berço. Gustavo, falta 1 minuto e 5 segundos. Aí ele voltava.
Mas é incluir bacana, ele também, né? Gustavo, dá essa comida hoje pra José, né? Ensina ele aqui a comer, vamos passear, vamos fazer aquilo. Né? Tá perto. A gente às vezes afasta o pai, a gente quer ser tão mãe, a gente esquece que o pai também precisa ser pai. Com certeza, isso é muito importante, né? Pra gente poder ali estar incluindo o pai, a inclusão do pai. Claro, o pai é importante tanto quanto a mãe. Aí a gente sabe porque a mãe gera tudo isso, né? Tem aquela ligação maior. Já tem um vínculo um pouco maior, né? Um pouco maior, a gente que são sabe. duas situações. Isso aí que vocês estão falando é super importante. Tem duas situações aí. A questão de dar oportunidade pro pai ser pai. Simplesmente, o pai é pai. Não tem aquela coisa de, não, ele fez a parte dele hoje. Gente, o pai é pai. Pai é pai assim como a mãe é mãe. Lógico, é 50-50. Lógico que tem coisas que só a mãe vai conseguir fazer. Só a mãe consegue amamentar. Mas, ao mesmo tempo, a mãe, ela precisa gerar confiança. Na verdade, fazer com que o pai, ele tenha confiança nele mesmo. Pro cuidado com o bebê. Porque, às vezes, nem ela não confia no pai cuidando. E nem o pai confia nele mesmo cuidando do bebê. Nunca teve esse voto de confiança, né? Não é como que vai ser. Até ele mesmo começa a ficar preocupado com né, com a oportunidade. E você vê como é isso, tipo assim, às vezes a gente, por exemplo, vai no salão. Ah, a mulher, meu Deus, tu foi pro salão e tu deixou o neném com quem? Com o pai. Sim. Tu teve coragem de deixar com o pai, gente, né? E trazendo aqui pro nosso tema, né, amiga? Aquela questão de que… Mas e aí, quem vai dar comida pra ele hoje é o pai, mas ele dá comida. Mas ele dá comida pra criança, mas tá no processo de introdução alimentar e ele dá tranquilo, ele não tem medo dele engasgar, né? São muitas questões assim que até as mães me perguntam. Não, doutora, mas eu não vou deixar comer o meu marido, não tem condições. Mas é por isso que entra a participação do pai. Porque no momento da introdução, ele tem que estar do lado da mãe para aprender. Né? Até porque às vezes a mãe tá cansada, já cozinhou. Aí vai estressada para aquele cadeirão ali, para aquela mesa. A gente sabe que faz parte do maternar. Por muitas vezes a gente tá mais presente, né? Perfeito. O pai tá em casa, por muitas vezes a gente tá mais presente. Mas a gente tem que dar oportunidade para eles. Até para eles poderem nos ajudar, né? Por muitos meses eu também já passei por isso. Não, eu queria ser autossuficiente, eu queria dar conta de tudo. A gente sempre passa por isso, né? Eu sei fazer melhor, eu vou saber fazer melhor. Não vai conseguir fazer como eu faço. Não vai fazer como eu faço, perfeito. Não vai fazer como eu faço. E tem que ser do meu jeito. Né? Mas não precisa ser só do nosso jeito. Perfeito. Desde o preparo do alimento… Poxa, hoje ele vai comer só um macarrãozinho com carne moída, não tem problema, que foi isso que o Diego soube preparar. Que bom que preparou. Que bom que ele preparou, né? Isso, né? Tudo isso, não, e valoriza. Que bom que ele preparou tudo isso. Mas amanhã eu posso caprichar um pouco mais. Eu boto mais uma verdurinha, boto uma couve, um jogoma, entendeu? Aí já chega… Por que tu só fez um macarrão com carne moída pro menino? Isso. Exatamente. Aí até o cara vamos fazer nesse macarrão agora. Eu tava agora. fazendo algo tão bacana, super feliz, achando que eu tô me incluindo ali, né, no trabalho, naquilo que é meu, oferta, é obrigação, na oferta, perfeito. E aí, às vezes, tu não olha, a mulher não deixa com que ele se sinta valorizado. Porque é isso, cara, a realidade é essa. Não porque o homem, então agora pronto, uma criança em casa. Não é isso, é porque vocês já nasceram com instinto. É materno isso de vocês, a gente aprende. E até de proteger o próprio homem. Tipo, lá em casa, os meninos, por muito tempo eu lavava a louça deles. Ai, tadinhos, bichinho, vou lavar a louça deles. Ai, vou fazer um sanduichinho, deixar prontinho pro meu filhinho. Agora, se fosse uma menina, não, mas tem que saber, porque como que vai se virar? Porque lá em casa sempre assim, eu tenho um irmão mais novo que eu, 8 anos, né? Então, eu sempre mimei muito ele. Tipo, ai, tadinho, ele não vai saber fazer e tal. Aí tu vê, hoje ele mora só, faz tudo sozinho. E aí? Né? Não sabe fazer as coisas. Não sabe fazer as coisas. Não, e aprendeu. E às vezes a gente acha, não, tadinho. Eu faço isso muito como mãe. Eu sou uma mãe meio besta às vezes, sabe? Tipo, vou cozinhar porque o bichinho chega tão tarde, vou deixar aqui certinho, não sei o quê. E às vezes a gente evita até que o outro cresça. Verdade. Que lave uma louça. Não pode lavar uma louça por quê? Vai quebrar a mão? Né? Então… Hanna, deixa eu te perguntar uma coisa. acho que é até engraçado isso. Quais são as crenças que tu ainda olha muito das mães levando lá, né? Que antigamente, né, tava com soluço, botava algodão na cabeça. Isso resolve? Eu também, eu boto. Até hoje eu botei esses dias. A ciência não explica não isso. Explica isso. Não explica. Eu queria saber. Tu já botou? Eu não botei, mas já deixei minha mãe botar. O Diego já botou algumas vezes Quais também. são outras que chegam pra ti assim, engraçado? Com relação à introdução também. Não pode comer isso com isso, porque a criança ela pode morrer. Manga com leite. Manga com leite. Por exemplo, algumas coisas. Jussara não pode comer agora. Algumas mães que já trazem também os alimentos cítricos, né? Não vou dar os alimentos cítricos, porque pode trazer o desenvolvimento de refluxo. Pode queimar a boca. Pode queimar a boca. Limão, né? Não tem nada a ver, gente. José ama limão. Tudo é liberado, contanto que seja in natura, contanto que seja natural. O que eu sugiro e oriento, né? Oferecer aquilo que é da nossa região.
Porque muitas mães, né, aquela coisa da paranoia da introdução alimentar, quer fazer tudo de uma forma por referências de Instagram, por exemplo. Não, porque eu vou dar só pitaia, morango. Eu ia falar da pitaia. Eu vou dar só pitaia, morango, kiwi, fruta do conde. Não, doutora, mas ele tá amando pitaia. Não, tudo bem, mas a banana já provou? E a maçã, e a pera e a uva, entendeu? Não que não possa provar a pitaia, pode provar. Mas assim, tem até um pouco mais caro de provar. Mas não, só dá no tempo dela, tem que esperar o tempo dela. Então, assim, pode provar de tudo. Só que a gente tem que perceber que, assim, quanto tempo essa fruta, né, que não é da nossa região, demora pra ser transportada pra cá. Já os perde meios qualidade. de contaminação já perde qualidade. Perfeito. Então tem que pensar em toda essa parte de processamento também, né? E assim, outros tabus que a gente tenta, né, quebrar ali na consulta, né? Quando os pacientes vêm perguntar pra gente essa questão de oferecer ou não o sal, o açúcar. De fato, o açúcar só depois de 2 anos de idade. Isso, mel só depois de 1 ano de idade, por conta do risco de botulismo, né? Beleza. Suco também só depois de 1 aninho de idade. O ideal depois de 2 anos mesmo, né? Pra, na verdade, assim, diminuir o risco de você não estar ingerindo uma quantidade ideal de fibra, né? Até porque o suco, tipo assim, até a pediatra, uma vez eu perguntei isso pra ela, ele pode tomar suco, ela ia, por que não comer a uva, a fruta? Sim. O suco é muito mais prático. A uva, a fruta, tô falando uva assim, a fruta, ele vai trabalhar mais a mastigação, vai trabalhar o sensorial. É melhor pra ele agora, nesse momento, a uva. A fruta. Vamos botar esse menino pra trabalhar. Uva, né? Bora botar ele pra... Vamos botar ele pra trabalhar, pra conhecer, pra desenvolver toda a parte mastigatória dele, né? Toda a musculatura. Dá um trabalhinho pra ele, né? Porque as mães já querem facilitar a vida da criança, porque é mãe, né? Então ela já quer dar de forma, como a gente fala, né? Mastigada, né? Então já quer dar o suco de uva, porque já ele não comeu, ele não comeu maçã, porque é mais fácil de engolir e já acha que tá ali com nutriente, na verdade tá perdendo vários, né? Não, e acha assim, ele não comeu a maçã, então eu vou dar o suco pra ele poder comer essa maçã. Tipo pra não ficar com fome. Pra não ficar com fome, porque é mais fácil, mais rápido, né? Isso. Aí outra questão também, o que tá comentando, é o que a Yasnaya até já pontuou. Doutora, mas assim, tá com 2 anos de idade, mas assim, almoço e jantar é sopa. Pode ficar só na sopa, né? Pode ficar só na sopa. Já tá com o menino, às vezes, até 3 anos de idade, tá comendo só sopa. Poder dar, eventualmente pode. Eu sei que é mais prática, é mais rápido. Às vezes fazer um jantarzinho com uma sopa. Nossa, gente, sopa é muito bom, né? É super gostoso. Mas não dá pra ficar só na sopa. Né? A criança tem que provar os alimentos diferentes. Já tem que ter o entendimento do sabor individual de cada elemento, né? E ele vai começar a entender isso só se você conseguir ofertar de forma individualizada. Perfeito, um pratinho montado ali, né? Isso, assim, porque assim, a formação do sabor da criança vai de acordo com essa apresentação que a gente oferece. Se a gente só oferecer, eu digo assim, isso vem desde ali da amamentação. Né? O que a gente percebe nos estudos de hoje em dia, aquela mãe que conseguiu comer melhor, de forma variada, de qualidade, de quantidade, durante o processo gestacional, muito possivelmente esse filho vai ter uma aceitação alimentar bem melhor no momento da sua introdução alimentar. E também no processo de amamentação ali, né? Nos primeiros 6 meses de vida. Então, por isso que é tão importante, a Yasnaya comentou aqui do filho dela, é tão importante a gente entender que tanto o processo gestacional como a oferta, né, do seio materno, sabendo que a mãe é ciente de que deve ingerir alimentos de qualidade, de forma variada. Isso tudo vai trazer um impacto muito grande na aceitação alimentar da criança ali no momento da introdução alimentar. Boa colocação. Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente sabe que muitas coisas passam, né? A mãe se alimentando, o bebê ele começa a se alimentar ali por meio dos seios maternos. Certo? O alimento passa, né? Passa. Pois é. E aí o que acontece? Aí a mãe come de forma errada. Ele já consegue ali sentir o gostinho de um açúcar que a mãe tá comendo por fora. Do hambúrguer, nós digamos assim, de um açúcar, de um bolo. Então ele já começa a querer comer algo mais doce e já começa. Eles já tendenciam a. Perfeito, é isso que eu queria saber. O paladar. O paladar, na verdade. Isso. Tanto é que quando eu comecei o Neocate, ele tem um sabor bem ruim. Não palatável, né? Nada, é horrível, assim, meio amargo, azedo, sei lá, é horrível. Aí a pediatra falou assim: olha, mas tem vários casos de crianças que são alimentadas com Neocate, a facilidade que eles têm com a introdução alimentar. Eles aceitam qualquer tipo de alimento. Gente, o Zé, ele come limão, ele chupa um limão assim, de boa, tranquilo. Perfeito. Né? Ele não teve dificuldade. Por quê? Porque era aquele. Sabe, gente, quem toma um Neocate daquele, ele é capaz de comer tudo, qualquer coisa. Tudo é melhor pra mim do que aquilo. A pergunta é: a mãe se alimentando de forma errada,
quando, se for introduzir os alimentos para o bebê, ele possa rejeitar? Ele pode sim, pode existir com certeza um impacto negativo na Perfeito. aceitação. Uma outra coisa que eu queria perguntar muito, por que quando a gente introduz os alimentos para as crianças, bebê, eles comem um pouco de tudo, a gente consegue introduzir de uma forma leve, saudável, mas chega um tempo ali que ele tem o poder de escolhas, ele começa a já rejeitar alguns alimentos. Tem alguma científico, algo assim, alguma falha na introdução? Isso pode acontecer por volta de 1 aninho de idade, né? Mas muitas das vezes por não persistência nossa, dos cuidadores. Mas sim, eles começam a ter entendimento daquilo que é mais agradável a eles, né? Eles tendenciam o paladar deles para aquilo que os agrada mais. Aquilo com frutas que têm mais açúcar, né? Ou às vezes alimentos que são mais cítricos, cada um tendencia para aquilo que mais o agrada. Ou eles começam a não aceitar tantas frutas, começam a querer mais aceitar só as proteínas. E eles passam por fases mesmo, né? E a gente tem entendimento de que verdadeiramente isso acontece ali por volta de 2, 3 anos, como eu já comentei, que é o período da seletividade alimentar. E se nós ali não formos autoridade de persistirmos, insistirmos com respeito também, entendendo que eles têm os limites deles, mas a gente está ali para orientar, olha, esse aqui é necessário que você coma. Aqui na nossa casa, né, a gente precisa entender que tudo que tá na mesa nós precisamos provar um pouco. Você não precisa comer o seu prato inteiro, você não precisa raspar o prato, mas a gente precisa comer um pouco mais. Bacana. Né? E a gente precisa provar. Pelo menos provar, né? Dar uma chance pro alimento. Você precisa dar oportunidade para aquele alimento ali. Explicar isso pro filho, né? Lógico, se ele for maior. O bebezinho pequenininho vai ser na apresentação. Mostrando, pegando com a mãozinha, a mãe comendo, o pai comendo. Pra criança se sentir segura, né? É o exemplo. É o exemplo. Isso é muita verdade, não cara. tem, Tanto que os dois, toda vez que me olham, por isso que eu sei que eu não fui o melhor filho, longe disso, tô muito longe disso, por todo o meu testemunho de vida. Mas eu acho muito bacana quando os meus filhos me olham, papai, eu quero ser forte igual você. Não, então, de alguma forma, eles me têm como exemplo. Sim. E por isso que eu quero que eles sejam homens melhores do que eu fui. Sim. Até pelos julgos hereditários que talvez eu tenha cometido, as falhas na minha caminhada, eu quero que daqui de mim pra lá, eles sejam homens sensacionais, homens diferentes. Não, meu amigo, com fé em Deus. Em nome de Jesus. O papo tá muito bom, tá muito bacana, mas a gente tá chegando ao fim. E eu queria que vocês pudessem vender o peixe de vocês agora, falassem um pouquinho tanto do seu canal, tanto da comunidade. Você, minha amiga, pudesse também falar dos seus atendimentos de gastro, aonde você atende, poder falar o Instagram de vocês pra gente estar colocando aqui nas redes sociais, tá bom? Muito bem. Tu vende teu peixe ou eu vendo primeiro? Quem vai vender? Fica à vontade. Pode começar a venda. Então, meninas, pessoal de hoje que tá assistindo aí, a comunidade tá disponível no Hotmart. Vocês têm acesso lá pelo meu Instagram, tem todos os links, tanto da comunidade quanto do e-book, @Yasnaia Bonfim do Alibi. Tá lá, super legal. No meu Instagram também, de vez em quando, eu dou algumas dicas. Então, conto com a participação de vocês. Dá um seguir aí. Dá um like. Você, minha amiga. Muito bem, meu Instagram é o Hanna Barbalho, gastropediatra, tá? Eu sou sócia da Clínica Meu Abrigo e eu estou lá com vocês para abraçar todos vocês, né? A Meu Abrigo, ela de fato assim, é um cantinho que nós estamos em construção e que está sendo uma experiência única e assim incrível saber que nós podemos colocar ali profissionais selecionados para otimizar o atendimento, né, de todos aqueles que nos procuram. Então, assim, esse é o nosso canal, né, de maior acessibilidade, que é o encontro de forma pessoal. Mas eu estou também no Instagram, sempre respondendo dúvidas. E essa semana ainda, né, agora nesse sábado, no dia 22, a gente vai fazer uma roda de conversa, eu e uma colega enfermeira obstetra, sobre amamentação. Então, assim, vai ser um tira-dúvidas no geral, mais um esgotamento de dúvidas, né, para as mães que têm alguma dúvida em relação à amamentação. Então, aqui eu quero me mostrar disponível para toda e qualquer dificuldade, todo e qualquer desafio, né? Nós sabemos que todo o processo, não só de introdução alimentar, mas de seletividade alimentar, dificuldade alimentar, né, as disfagias, todas essas situações são desafiadoras. Então, quer você tenha qualquer tipo de profissional que você escolha para lhe ajudar a fazer com que o processo, né, de passagem por tudo isso aconteça de forma mais leve, mais tranquila, que você se sinta mais segura, estou aqui disponível.
Então foi em Ohana, viu tudo que precisa cozinhar, aí eu ensino. Vai Viu, lá, galera? Vai lá na comunidade que eu ensino a Minhas cozinhar. amigas, muito Estamos obrigado. juntos. É uma honra ter vocês aqui, foi gratificante, também. enriquecedor. Obrigada. Eu espero que as meninas possam ter esclarecido alguns mitos, algumas verdades, que elas possam ter, de alguma forma, ter passado para vocês um conhecimento, algumas coisas que você que está aí assistindo tinha dúvidas e elas possam ter esclarecido. Então não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e ficar por dentro das novidades que estão por vir. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada.